Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como construir tabela para artigo técnico usando GT Summary, GT Extras e GT. Bom, eu vou carregar esses pacotes aqui e eu vou começar pelo código. Em seguida eu vou fazer um overview usando os conceitos, ok? Então eu vou carregar também os conjuntos de dados que a gente vai usar. Alguns deles são bastante conhecidos nossos aqui, então eu vou pegar data empty cars e vou dar um head. Então a gente vai usar aqui algumas variáveis, tipo miles per gallon, cylinder, vamos usar o peso, vamos usar o VS também, ok? Data years, ok. Então vamos pegar aqui, a gente vai usar sample length, sample width, petal width e space também. Data trial, pode ser novo pra gente aqui, eu até estou colocando ele aqui por desencargo de consciência, porque esse conjunto de dados ele é bastante explorado nos artigos dos criadores aqui do pacote GT Summary, né? o Daniel Sjoberg, a Margaret Hannan, a Carissa Whitening e a Emily Zabor. Inclusive foi com a Emily Zabor que eu assisti o primeiro vídeo, mas vai ter muito material falando desse conjunto de dados aqui, ok? Então eu vou usar ele bem pouco, porque vocês vão ter bastante coisa aí na internet. Então a gente vai ter um conjunto de dados com 200 observações, né? Esse conjunto de dados é relacionado à doença de câncer. Então a gente vai ter aqui uma variável chamada treatment, então drug A e drug B. Então a gente tem dois tipos de medicamento. Aqui a gente tem idade, aqui a gente tem um marcador tumoral, né? Que se eu fosse generalizar mesmo, sim, é uma substância, né, acima de níveis normais no sangue, urina, tecido, tumor, e que mede a capacidade, digamos assim, do tumor se espalhar, né? O stage, né, que ele mede o tamanho, digamos assim, a localização numa escala. Aqui a gente vai ter uma escala de 1 a 4, isso nesse conjunto de dados. A grade, o grade ele mede, vamos dizer que generalizando seria a aparência, né? Então, como está a aparência do tumor, e representa o potencial de agressividade, digamos assim. E aqui a resposta ao medicamento, aqui a morte do paciente, se houve ou não, e aqui o tempo, ok? Bom, beleza, então esse é o trial. Então a gente vai pegar outro, a data corn, e aqui a gente vai ter a variedade. Aqui é um conjunto de dados de milho, né, de produção de milho. E aqui, geralmente, produção de milho ela vai ter com full irrigation e com limited irrigation, ok? Então, a variedade, a maturidade, a irrigação, né, que eu já disse, full e limited, a população em acre, a população em hectare, bloco, o rendimento bushel por acre e o rendimento toneladas por hectare. Perfeito? Bom, então vamos lá. Eu vou começar então pelo conjunto mais simples. Então eu vou pegar aqui o empty cars. E a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar algumas variáveis. Então eu vou pegar miles per gallon, sei lá, cylinder, peso e VS, ok? Então, ou é em linha ou em V. Então já selecionamos essas variáveis aí. O próximo passo é o seguinte: se eu fizer aqui, ó, vamos pegar head e transformar isso aqui em GT, que é a tabela, ele já vai sair no formato de uma tabela, ok? Só que eu vou usar a função table summary do pacote GT Summary. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma sumarização dela, é como se fosse um summary, é a função summary que a gente usa. Então ele vai uma estatística descritiva, digamos assim. Então aqui ele pegou miles per gallon, né? Aqui o número de observações, 32, aqui a mediana, então ele já coloca aqui embaixo, então a mediana e o intervalo interquartil, e aqui ele coloca, ele já identifica o que é uma variável contínua e as variáveis categóricas aqui, né? Então a gente vai ter aqui, ó, o peso contínuo, miles per gallon contínuo, cilindro categórica com 3 níveis, ele vai dar os 3 níveis no número de observações, né? E aqui a proporção percentual, ok? Então ele já faz isso automaticamente, perfeito? Então se eu for, quando eu pego aqui, ó, vou pegar aqui table summary, então é uma das funções principais. Então a gente vai ter funções, e aqui a gente vai ter todos os argumentos dentro dessa função, que basicamente são by,
label, statistics, que statistics é, cadê? Vamos voltar aqui. É como se fosse o seguinte, é esse cálculo aqui. Que cálculo que eu quero que venha aqui? Então aqui eu coloquei, que ele já vem automático, né? Mediana, mas se eu quiser colocar média aqui, ele também aceita, tá? Eu posso alterar ali para média, aqui eu posso alterar min máximo, entre outras funções estatísticas que eu posso escolher ali. Aqui o dígito, o número de casas decimais, o tipo, contínua, se é categórica, eu posso escolher, eu tenho controle sobre isso. Missing, o que eu faço com missing, eu coloco ele ali ou excluo ele, né? No caso de eu colocar ele ali, ele vai aparecer, né, um caractere que eu quero que apareça para estar sinalizando que aquilo ali é um missing. Então aqui a gente vai ter todos os detalhes, ó, muito bem documentado. Aqui a gente vai ter o tipo de variável, continuous to, que é quando eu quiser apresentar dois cálculos, por exemplo, eu quero apresentar na primeira linha, mediana, intervalo interquartil, na linha de baixo eu quero o mínimo máximo, então eu uso o continuous to. Quero Oracle, que é categórico, o dichotomous, que é o nosso dicotômico e o binário, sim ou não, passa ou não passa, true ou false. E aqui a gente vai ter os cálculos de estatística, né? N, frequência, total, proporção, aqui a mediana, média, desvio padrão, variância e tudo mais. Então vai estar muito bem documentado, aqui a gente vai ter exemplos e tudo mais. Então é bastante simples. Então a gente vai ter algumas funções aqui dentro, uma delas chama table. Quando eu pulso table aqui, tem vários tipos de funções. Depois tem table var, table summary, tem table surfit, table survival, table survey, table univariate regression, table regression, etc. Tá? Então tem várias delas aqui. Então eu vou usar o table summary, só pra gente, table summary. E aqui eu vou colocar aqui, ó, by, sei lá, VS. Então ele já vai fazer ele vai agrupar aqui pra mim, ó, por V e straight. É um motor em formato de V aqui em linha, ok? Então se eu colocar aqui por cilindro, vamos pegar. Então ele vai agrupar ali para mim por cilindro e vai calcular essas estatísticas aqui por cilindro, 4, 6 e 8 cilindros, ok? Então beleza. Então deixa eu colocar aqui VS de novo. E aí, quais são as outras coisas que a gente vai poder estar usando aqui? Eu vou fazer essa tabela inteira e vou ajustando. Deixa eu colocar esse aqui para lá. Então tá, então beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar label, que é um dos argumentos, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar, tá vendo isso aqui? WT, cylinder, miles per gallon. Eu quero alterar esses caras aqui. Então deixa eu pegar miles per gallon e eu vou alterar isso para milhas galão. Miles per gallon. Qual que é o próximo ali? Cylinder. Eu vou colocar cilindros, ok? E qual que é o próximo? WT. Eu vou colocar peso. Perfeito. Então agora eu já vejo que ele alterou ali. Então ele altera o nome. Perfeito? Beleza. Agora o próximo passo, o que eu quero fazer? Eu quero alterar esse cara aqui, porque eu não vou, né, apresentar como 0 e 1. Então eu vou alterar esse nome. O que eu faço para isso? Então o primeiro passo é o seguinte, ó, eu venho aqui em Show Header Names, que é o header, é isso aqui na tabela. Então ele vai mostrar aqui o Header Names. Ó. Então ele vai ter esse cara aqui, vai ter chamado Characteristic, e esse aqui vai estar Stat1, Stat2. Então o que eu vou fazer aqui? Vou tirar esse cara daqui e vou fazer o seguinte, ó, Modify. Eu vou usar uma função chamada Modify Header. Então, quando eu quero fazer os cálculos, eu vou usar uma função chamada Table Summary, ou Table Regression, ou Table Survey. Depende o tipo de cálculo que eu quiser. Se eu estiver trabalhando com Survival Rate, eu vou trabalhar com Survival. Uma pesquisa de opinião, eu vou usar o Survey, e assim por diante. Para fazer uma regressão, eu vou usar o Table Regression, e assim por diante. Só que aqui eu vou usar o Modify. Então, Modify, ele vai estar relacionado a
estrutura da tabela, ao formato da tabela, ao desenho da tabela. Então eu tenho aqui Modify Caption, Modify Call Merge, aqui ó, vamos pegar ó, Modify Footnote, Modify Header. Então eu vou usar o Modify Header, que é esse cara aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, tá vendo que tá label ali, ó. Então eu vou usar o label, eu vou alterar de characteristics para variáveis, ok? Perfeito. E agora eu vou pegar o stat1 e vou colocar aqui VEngine. Aqui stat2, vou colocar SEngine. Beleza. Eu já fiz ali. Ele já alterou para mim. Só que aí é o seguinte, eu perdi aqui, ó. Eu quero ver o número de observações dentro desses caras aqui. Então eu venho e uso uma... Não é uma função, mas é como se fosse uma função extraída do pacote glue. Né? O glue, o que é o pacote glue? Por exemplo, quando eu quero... Imagina que eu estou escrevendo um documento, né? E eu quero colocar um valor dentro daquele documento. Eu posso colocar o valor na mão, né? Eu estou fazendo lá, sei lá, um TCC. Eu vou lá e coloco que o valor de P daquele cálculo que eu fiz na tabela lá em cima é isso, é 0,04. Eu posso escrever isso na mão, eu posso colocar, sei lá, colocar uma função p-value. E aí ele vai trazer dentro daquele meu cálculo, né, p-value. Ele vai trazer o p... Desculpa que não é entre parênteses, aí é dentro dessa chave aqui, ó. Chaves, né? Ou curly brackets, né? Então ele vai trazer o valor de P aqui. Quando eu alterar na tabela lá, ele altera automaticamente dentro do documento, tá? Então eu não vou precisar fazer isso na mão, ok? Então a mesma coisa vai funcionar aqui. Só que aqui eu vou colocar N e aqui eu vou colocar N também. Então vamos ver se ele já saiu lá. Então ele já saiu ali, ó. Ok? Então se eu alterar os dados ali, altera lá automaticamente. Perfeito. Então já fizemos essa parte aqui. Vamos para o próximo então. Então o que a gente vai fazer agora? Eu acho que esses nomes aqui, ele está redundante, tá vendo? VEngine e SEngine. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou modify spanning header. Modify spanning header e vou pegar aqui, ó, sei lá, stat1, stat2 e vou colocar isso aqui como, sei lá, vamos pegar tipo type of engine. Ok. Beleza? Só que daí, como eu coloquei type of engine ali, eu vou tirar esse V. Só vou colocar V, vou colocar S. Ok? Então ele já alterou lá em cima para mim. Então aqui, ó, tipo de motor V e straight, ou em linha. Ok? Eu poderia estar mudando para inline ali. Beleza? Então vamos lá para o próximo agora. Então o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar um título na tabela. Então eu vou modify caption. E aí eu vou, sei lá, colocar aqui, ó, figura 1, consumo de gasolina por tipo de motor. Fazer isso aqui. Então ele já vai criar o título lá em cima e ele já vai criar em negrito. E ele vai trazer o título da tabela bem centralizado. Ok? Só que aí, vamos supor que eu queira alterar isso aqui. Mas primeiro vamos fazer o seguinte, vamos para o próximo. Quando eu faço uma tabela, geralmente eu quero comparar entre o tipo de motor. Comparar os valores, milhas por galão. Eu quero fazer comparação de peso. Então o que eu vou fazer? Para comparar, uma das funções que a gente pode utilizar são as funções complementares add. Então essa função, quando eu uso o table summary aqui, eu posso complementar ela com add. E quando eu coloco add aqui, eu vou colocar add difference, por exemplo. Ó, eu posso estar colocando add p. Ó, o add p, ele já trouxe ali o add p, mas eu vou fazer o seguinte: add difference. Ele já trouxe a diferença ali. Acho que assim fica melhor. Então ele já traz aqui, ó,
o tipo de motor, aqui a diferença estatística, aqui 95% de intervalo de confiança e aqui o p-value, ok? Então eu posso, por exemplo, ó, vamos pegar aqui, ó, sei lá, vamos pegar bold p e eu coloco um threshold aqui. Perfeito, ele já vai trazer ele para mim. Se ele fosse um pouquinho maior, ele já não ia trazer, ok? Mas se eu quiser, vamos pegar bold labels. Bold labels, ele já vai tornar esses labels aqui negrito. Se eu quiser colocar variáveis em negrito, é só eu utilizar as marcações Markdown também, que ele já vai fazer. E aí, só que imagina o seguinte, agora eu quero, vamos voltar aqui, ó, vamos dar um enter aqui para executar, então ele já vai alterar a variável ali também para negrito. Agora, imagina o seguinte, que eu quero alterar esse título aqui, eu quero colocar ele para a esquerda e com cores diferentes, né? Então eu posso ou escolher um tema, né, pré-definido. Por exemplo, isso aí acho que o Daniel, se vocês assistirem lá, ele vai apresentar isso muito bem, né? Então se eu colocar, por exemplo, o theme JAMA, ele funciona mais ou menos como um ggplbr, né? Então a gente vai ter temas ali dentro. Modify Caption. E eu vou fazer o seguinte, eu consigo fazer uma alteração de tema ali na mão, de acordo com o meu gosto, né? Então eu vou colocar aqui div style. Aí aqui eu vou fazer, ó, fechar div, que aqui já entra mais no CSS. Tá, e aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar test alignment left, ok? Texto eu vou colocar left, você vai font weight, eu vou colocar bold, negrito, e color vou colocar gray, ok? Então acho que assim já deu. Tá, então eu vou colocar esse texto aqui, ó, aqui dentro. Então vamos puxar aqui para ficar mais visível aí, mas depois a gente denta certinho. Então, ó, eu coloquei aqui. O que ele faz aqui? Ele pega esse texto aqui, joga para a esquerda e muda. Ele altera a cor da fonte ali. Eu poderia colocar outra cor, né? Outra coisa que é bem interessante é que quando ele cria os detalhes aqui em cima, ele já coloca no footnote aqui automaticamente, tá? Então não preciso estar mexendo com isso. Isso aqui já dá uma mão danada, ok? Bom, beleza. Então acho que, deixa eu ver, acho que é isso que eu queria sobre a tabela 1, né? Agora vamos fazer o seguinte, imagina que eu tenho eu tenho duas tabelas de regressão, eu calculo uma regressão simples e uma regressão múltipla, e eu quero publicar essas duas tabelas, mas eu quero juntar elas, eu quero agrupar elas. Então, deixa eu table 2. Então vou fazer o seguinte, eu vou tentar usar duas fórmulas aqui para ficar não só mais fácil de entender, mas para mostrar um pouquinho do potencial que tem esse pacote, tá? Então eu vou fazer uma regressão logística e também vou fazer uma regressão de Cox, ok? Não vou entrar muito no detalhe sobre cada um, mas response, então eu vou pegar, para isso aqui, eu vou usar o seguinte, ó, data trial. Então eu vou usar esse conjunto aqui. Então eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou colocar um GLM, né, que é uma regressão logística. Então eu vou pegar response, a variável response, e vou contra tratamento, contra grade, mais age. Data, vou colocar data trial. Aqui eu vou colocar family, que é isso aqui a gente já fez já algumas vezes, né? Binomial. Link logit. Perfeito. Então a gente já tem aqui a regressão logística. Quando a gente faz a regressão logística, o que acontece aqui? Ele vem o log of the odds para fazer
odds ratio, o que eu faço? Eu tenho que vir aqui e, deixa eu ver se eu consigo aqui, exponenciar, que ele já vai trazer o odds ratio, ok? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou criar um table regression. E aqui dentro do table regression, eu vou executar ela aqui, ela já vai aparecer só para eu mostrar. Então ele já vai aparecer o log of the odds ratio, né? E aqui ele já vai trazer aqui para mim embaixo, ó, no footnotes. Só que é o seguinte, eu posso fazer, ó, exponentiate igual a true. Aí o que ele vai fazer? Ele já vai trazer o odds ratio lá para mim. Perfeito. Então ele já trouxe aqui o odds ratio 1.13, como a gente tinha visto. Onde foi que eu calculei? Aqui. Perfeito? Então ele já traz aqui o certinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um nome aqui, ó, table fit log regression logistic regression trial. Perfeito. Então tá. Então eu vou criar esse cara aqui. E agora eu vou criar uma regressão de Cox. Então eu vou usar a função coxpage e só que antes eu vou fazer o seguinte, eu não carreguei aqui, né? Então para fazer isso aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que carregar a library survival, ok, perfeito. Então coxpage aí survival, e eu vou colocar aqui, eu vou usar time to death e aqui death. E aqui eu vou usar as mesmas variáveis, treatment grade, treatment grade age data trial, ok. Então aqui eu já vou fazer direto, né? A gente já sabe que ele já vai dar o resultado ali. Então eu venho table regression e vou novamente exponentiate igual a true. Perfeito? Então vamos só trazer ela aqui só para vocês verem como eu saio ali. Então ele vai trazer, ele já trouxe a outra tabela com o odds ratio e aqui ele já vai ter o hazard ratio, ok? Então eu vou table fed coxpage trial. Perfeito. Então eu tenho as duas tabelas aqui, só que eu quero fazer o seguinte, eu quero apresentar essas tabelas em conjunto. Como eu coloquei as mesmas variáveis aqui, eu vou poder usar uma função chamada table merge. Então table merge, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar tables, e aí eu coloco, ó, table fit logreg, table fit coxpage. Quando eu fizer isso aqui, cara, ele vai sair, vamos ver, não vai sair, ele vai sair com o título ali. Ah, eu esqueci de um detalhe aqui também. List. E aqui, se eu chamar ela aqui agora, ela vai sair, só que ela vai sair com table 1, table 2. Então eu posso alterar aqui. Então eu venho aqui e altero um spanner, e aqui eu vou colocar, sei lá, logreg, e ali eu vou colocar coxpage, ok? Então eu estou colocando o título aqui, você pode colocar qualquer um. Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar em negrito com a marcação em markdown. Perfeito. Então agora ele já vai sair ali com o título que eu coloquei aqui. E a tabela vai sair dessa forma aqui. Então tem vários tipos de tabela que a gente pode estar colocando aqui. Não vou fazer muitas aqui para não ficar muito longo, né, o vídeo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos aqui, eu já peguei table 1, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar table 3. Vou pegar o data corn,
E vou fazer a mesma coisa, ó, select, sei lá, irrigation, yield, irrigation, ok, tons per hectare, só isso, vai. Não vou fazer com variedade, não. Eu vou fazer extrato, table, summary. Eu vou pegar aqui, ó, by irrigation. Então, se eu calcular aqui, ela já vai sair aqui, ó, full e limited. Então, a gente vai ver que a produtividade por hectare na full irrigation já deu mais do que na limitada, ok? Mas daí eu quero fazer mais algumas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar label, a list, ó, yield, toneladas por hectare. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, tons por hectare. Então vamos colocar dessa forma aqui. A gente já alterou ali, ok? Então o próximo passo agora, vamos de novo. Add difference. Vou voltar aqui, ó, yield, bushel por hectare, e vamos alterar aqui, list, yield, bu, a. Bushel por acre. Data corn. Beleza, então só para colocar o título ali, difference, ok? Então eu vou inserir mais algumas coisas aqui, modify header, sei lá, colocar label yield. Perfeito, então eu venho aqui, o próximo passo agora, modify spanning header, e aí eu vou colocar all stat calls, que daí vai ser as duas, eu poderia ter feito isso no anterior também, irrigation type. O que eu vou fazer aqui? Vamos colocar o nzão aqui, né? Aí, total. Então ele já vai trazer ali o título, já vai colocar o total de observações que a gente tem ali dentro, ok? Eu coloquei aqui entre parênteses aqui, mas ficou estranho, é só depois tirar. Aqui, aí ele vai aparecer só o valor, então 48, 48 vai estar 96 o total ali, perfeito? Bom, então eu acho que não vou fazer as outras coisas porque a gente já fez na tabela de cima lá, mas é só para mostrar aqui, então a gente já viu. Aqui acho que já fica mais fácil. Então a gente vai ter o full irrigation, limited irrigation, a gente vai ter tanto a produtividade aqui, né, o rendimento em toneladas por hectare quanto bushel por acre. Então a gente vai ter diferença nos dois, né, e os dois são significativos. Perfeito? Aqui a gente vai ter o tipo de teste, né, o Welch Sample t-test, ok? E a intervalo de confiança. Bom, beleza. Então, o próximo passo agora, vamos fazer o seguinte, table 4. Agora eu vou pegar e vou fazer o quê? Eu vou usar o GTextras e a gente vai fazer umas tabelas com highlights, por exemplo. Então, deixa eu pegar aqui, empty cars. E aí eu vou pegar um slice sample, eu vou pegar sei lá, 8. E aqui eu vou já transformar em GT. Então a gente já vai sair dessa forma. Eu já vou complementar um pouquinho mais. Então eu vou colocar GT theme. Eu vou colocar The Guardian. Ok? Então já vai fazer um pouquinho diferente ali. E eu vou colocar aqui uma função dentro do pacote GT chamada Data Color. E dentro desse Data Color eu vou colocar as colunas que eu quero, então miles per gallon até
sei lá, displacement, né? Ó, vou pegar de miles per gallon até display, até HP, vai. Então até HP. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar colors e eu vou colocar as cores que eu quero. Então eu vou colocar white e aqui eu vou colocar red. O que ele vai fazer? A ideia é ele colorir onde tiver o maior valor dentro dessa coluna com a cor mais intensa e o menor valor com a cor mais clara que eu defini aqui em white and red, ok? Então esse é o primeiro passo. Agora o próximo passo é o seguinte, a gente vai criar um highlight ali dentro. Então GT eu vou escrever aqui, ó, highlight rows, que eu quero esse highlight na linha. Então eu quero um highlight na linha 2 aqui, quero colocar um highlight ali para publicação. Então eu vou colocar na linha 2 e vou colocar font weight aqui, eu vou colocar bold para sair em negrito também. Então é isso aqui. Então já vai sair aqui em negrito. Então tem vários temas para escolher, né? Quando você digitar tema aqui, ele já vai abrir vários. Você pode definir o que você quiser. Bem simples de fazer. Então vamos pegar outro, vamos usar um pouco de Sparkline. Então para quem trabalha com ferramentas de BI, sei lá, Tableau, MicroStrategy, Oracle Hyperion, QlikView, Power BI, acho que todo mundo que já trabalha com essas ferramentas já vai saber, ou já vai ter usado, acredito, o Sparkline, né, para medir tendência, por exemplo. Geralmente funciona melhor, ou seja, acho que o ideal é usar em dados temporais, né? Mas aqui eu só vou mostrar a funcionalidade. Então, MPG Data, vamos pegar aqui List, aí eu vou pegar MPG, vamos pegar aqui Groups, sei lá. Perfeito, então aqui ele já vai jogar todos os valores dos carros de 4 cilindros, vai jogar aqui para dentro dessa lista, o valor de 6 vai jogar para essa, e o valor de 8 vai jogar para essa aqui. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dados aí e vou jogar ele para dentro de uma tabelinha GT, ok? E em seguida, o que eu venho? Eu venho usar esse plot PLT Sparkline. Dentro do Sparkline, o que eu vou usar? Eu vou usar o MPG Data que eu criei lá em cima. Perfeito, então ele vai criar uma Sparkline ali para mim, né, de tendência. E no caso aqui, como esse aqui não é um dado temporal, então não vai trazer resultado significativo para mim. Se for uma tabelinha com data, por exemplo, aí acho que fica melhor, ok? Então beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar o mesmo carinha aqui, MT Cars, vamos fazer, sei lá, a mesma coisa? Não, vamos mudar. Group by, vamos pegar aqui Cylinder e vamos fazer o seguinte, Summarize, vamos pegar de novo, vai fazer a mesma coisa aqui para ficar mais rápido. Então, GT, e ali ao invés de fazer o PLT, eu vou colocar o dist mp data. Aí. Perfeito, então ele já saiu aqui um gráfico de densidade, uma mapinha de densidade, ok? Tem algumas funções dessa aqui que já está saindo para o GT Summary também, para incorporar lá dentro, mas essa tabela de cima aqui com highlight é bem interessante, utilizar o GTS aí do Thomas Mock, ok? Então eu acho que é isso. Tem várias outras funções dentro do pacote GT Summary, que é um dos pacotes assim que eu estou estudando bastante. Tem vídeos da Emily Zabor, tem vídeos do Daniel Sjoberg, né? O GT Extra é bastante simples, o GT Summary é um pouquinho mais complexo pela quantidade de recursos que ele tem e possibilidades. Não falei aqui sobre print, né? Sobre a impressão, dá para imprimir em PDF, HTML, no Word também, né? Usando o Huxtable. E eu vou falar um pouquinho mais na parte de comunicação, que por exemplo eu criei igual aqui, ó, eu criei uma tabela de regressão. Eu consigo extrair dados dessa tabela de regressão e fazer um arquivo Markdown, por exemplo. Estou fazendo lá, sei lá, um TCC, e eu consigo
através do código R, eu coloco inline test, e eu coloco a tabela, sei lá, table fit, Cox page trial, ou Cox logreg trial, e eu coloco a variable, eu coloco, sei lá, age, por exemplo. Ele vai sair os dados dessa, vamos ver onde que tá, que eu não, vamos pegar essa aqui, ó. Então eu coloco aqui, deixa eu ver, age, então ele já vai sair esses dados aqui, não vai sair aqui porque não é um arquivo reproduzível, não é um arquivo Markdown ou um arquivo Quad, mas isso eu vou falar mais na parte de comunicação, que eu estou estudando aqui o livro do David Spiegelhalter, que ele fala um pouquinho sobre como comunicar resultados técnicos, né? E eu acho que eu vou fazer um vídeo a respeito disso, que eu acho bem legal, é bem importante inclusive. Beleza? Então acho que é isso da parte de código. Vamos falar um pouco da parte de conceito. Vamos mudar aqui, ó. Então vamos lá. Isso aqui eu vou deixar depois no blog. Então, como construir uma tabela para artigo técnico, esse é o nome. Então o vídeo vai estar esse que eu estou gravando agora. Então o que seria uma tabela de dados, né, para publicação? Então é o meio eficiente de representação e comunicação de dados, né? Tem como características principais as linhas, colunas, sumarizações e comparativos. A versatilidade, a capacidade de condensar informações dentro dela é muito grande, então é bastante comum o uso em publicações técnicas e científicas. Então eu coloquei 3 figuras aqui, uma delas é a tabuleta de Nippur, Mesopotâmia, atual Iraque, e essa aqui é de 539 a.C., e é considerada uma das primeiras planilhas, né, ok? Ela está disponível para visualização no Penn Museum, no Museu da Pensilvânia. Aqui uma DRE, né, um resultado financeiro de uma empresa. Então a gente tem uma tabela também com receita, despesas, custos, o LAGI, o lucro. Isso também é bastante comum em relatórios de empresas de capital aberto. Aqui a gente tem uma tabela nutricional de modelo, obviamente, né, fornecido pelo FDA, o Food and Drug Administration. Okay? E qual seria o objetivo? Representar de forma compacta informações importantes que podem ser difíceis de expressar em textos e gráficos. Então, imagina que eu tenho, eu vou colocar os dados no texto, mas aí fica muito grande. Aí eu tento colocar no gráfico, mas daí fica, ele carrega demais. Uma terceira opção é a tabela onde eu posso fazer várias análises ali dentro. E é muito fácil de entender os números. Então, permitir a comparação entre os valores, resumir ou definir conceitos, termos e outros detalhes do estudo. Isso é importante. Permitir que o leitor veja rapidamente os resultados de dados complexos, os quais são organizados e descritos adequadamente. É exatamente isso que a gente estava falando. Eles são descritos, eles ficam muito claros ali. O terceiro, o quarto aqui, ó, trazer clareza dos resultados, isso é o resultado. E de onde vem a demanda? Da necessidade de registrar, computar e comunicar dados. Necessidade de mostrar muitos valores em um pequeno espaço. Necessidade de comparar e contrastar valores de dados com várias características ou variáveis compartilhadas, né, que é isso que a gente fez ali na análise, e para mostrar a presença ou ausência de características específicas, que é o highlight que a gente fez ali naquela tabela. E como fazer? Para reproduzir os dados, a gente vai precisar do Tidyverse, Janitor, GT Summary, GTasters e GT, que a gente já viu ali, os de dados Iris, Empty Cars Trial, e o dado Corn, vocês podem baixar aqui no livro, né? Statistical Analysis of Agriculture Experiment Using R, do Andrew Knies e do Jens Streibig. Eu já falei sobre esse livro aqui, já citei, já usamos exemplos deles algumas vezes. E aqui a gente tem, ó, entender bem a estrutura dos dados pode facilitar o trabalho de construção de tabelas. Então a gente vai ter aqui, ó, eu fiz o desenho aqui da variável. É numérica? Sim. O número é inteiro? Sim. Então é discreto. É numérica? Sim. O número é inteiro? Não. Então é contínuo. Aqui, variável categórica. Quantas categorias tem? 2. Então é binária ou dicotômica. Quantas categorias? 3 ou mais? Mais de 3. Segue alguma ordem? Sim. Então é ordinal. Segue alguma ordem? Não. Então é nominal. Então isso aqui é importante na hora de fazer as tabelas para a gente... Obviamente que o GT Summary ele já faz automático, mas é importante o pesquisador saber disso. Ok? Ter controle sobre isso também. Os dados que a gente vai usar, né, que a gente já usou, e aqui para onde vai e quem que é o cliente. Então a gente tem as etapas de quem é o cliente, as etapas de análise de resultado, validação, remodelagem e comunicação. Depende de qual etapa que a gente está. Inclusão do documento técnico reproduzível, isso é a base. Comunicação de descobertas e resultados de trabalhos técnicos, exatamente isso que a gente preparou ali aquele material.
Documentação e treinamento pessoal, se for um treinamento, por exemplo, é bastante o uso bastante prático disso. E qual que é o resultado? Aperfeiçoar as técnicas de representação, cálculo e comunicação de dados em estudos técnicos, facilitar o entendimento das informações contidas nos documentos técnicos, poupando tempo e dinheiro, permitindo a replicação dos experimentos e, consequentemente, a busca por melhoria. Então isso aqui é uma parte muito importante porque ele tem valor não só para quem constrói o documento. Imagina que eu estou fazendo um TCC, um documento de mestrado, doutorado, e eu faço uma alteração em qualquer parte do documento. Se eu faço no Word ou algum outro tipo de software, cara, eu vou ter que alterar um monte de partes ali do documento. Quando eu faço isso em Markdown, por exemplo, e utilizando essas ferramentas, a gente não precisa, né? Você alterou a tabela, alterou os dados ali, ele altera o resto automaticamente. Então isso poupa um tempo do pesquisador e ao mesmo tempo ele evita que erros sejam cometidos. E ao mesmo tempo permite para quem vai ler no futuro interpretar, porque quem quiser fazer e replicar, ele não vai ter que fazer todo o cálculo novamente, ele pode colocar os dados dele de pesquisa, complementar a sua pesquisa e assim por diante. Então isso pode poupar um dinheiro muito grande para uma empresa ou para um centro de pesquisa ou quem estiver trabalhando no projeto. E facilitar o reconhecimento de registros, estudos, descobertas e pesquisas futuras. Isso que a gente falou agora. Então aqui como exemplo eu deixei dois papiros. Então um aqui é um registro de entrega de alimentos em diferentes regiões do Delta do Nilo. E a receita, as entradas em vermelho e as saídas em preto. E aqui a gente vai ter o logbook de Matter, que é um registro de atividade de 200 homens durante a construção da pirâmide de Gizé. Então esses dois documentos aqui eles foram desenvolvidos durante a construção das pirâmides de Gizé. Isso aqui, dois papéis escritos em hierático, 2550 a.C., final do reinado de Khufu, conhecido aqui no Brasil como Quéops, e usado para registrar atividades durante a construção da pirâmide de Khufu. Isso aqui está no Museu do Cairo, tem um documentário, várias coisas, mas isso é um documento reproduzível. O que eu faço? Eu, depois, 4.550 anos depois, eu descobri como que eles movimentavam aquelas pedras, aquelas rochas e como que eram distribuídas as equipes, se era 200 homens divididos em equipes, cada equipe fazia uma coisa, e isso é um documento reproduzível, o valor de um documento reproduzível. Perfeito? Então é isso aí, eu acho que o vídeo ficou um pouquinho longo, depois eu vou dar uma editada, ver se consigo tirar alguma coisa, eu acho que é isso que eu queria falar. Um grande abraço, até o próximo vídeo.